é mais um evento organizado pelo Pórtico de Epiteto. Hoje vamos entrevistar dois colegas nossos, que são negros e que fazem filosofia com a gente, né? São eles Joelson Nascimento, que é baiano, certo? De Itabuna. Conheci ele já uns 15, 16 anos atrás, por aí. Ele, com o cursista PIBIC, na UFES, na Federal de Sergipe. Posteriormente, ele foi primeiro lugar do mestrado nessa mesma universidade e obteve seu título. Em seguida, ele foi aprovado no concurso para o Instituto Federal de Sergipe e agora ele está fazendo doutorado na UFBA, na Federal da Bahia, sob a minha orientação, ainda bem, né? E temos também o Vilmar Prata, que é um aluno que veio da parte da Juliana Ágio, lá de Salvador, né? Ele fez com ela o mestrado, ela ainda é orientadora dele, eu sou orientador dele, e ele está fazendo doutorado comigo, um orientador principal aqui na Federal de Sergipe, mas sempre muito próximo também da Juliana, que tem apoiado ele e orientado ele ao longo de muitos anos, né? Então, a primeira pergunta que eu coloco a vocês é como vocês se sentem como negros nessa civilização brasileira. E em seguida, já engatando, né, nessa, né, como vocês se sentem dentro da academia, dentro do ambiente da filosofia, como pessoas, né, negras. Qual é essa experiência? Quais são as dificuldades? Eu vou começar pela ordem alfabética, começar pelo Joelson. Bom dia, Joelson. Vai lá. Bom dia, bom dia. Obrigado, Aldo, pela apresentação. Bom dia a todos. Um fato curioso, eu acho que nada melhor do que começar com a minha própria história. Eu sou do sul da Bahia, daquela região, Itabuna, Ilhéus, Buerarema. E o sul da Bahia, eu sou da época onde você ainda tinha uns resquícios ainda da cultura do cacau, certo? Das grandes famílias cacaueiras. Tem 2 livros de Jorge Amado que você pode dar uma lida e entender melhor como se dava isso, que é São Jorge dos Ilhéus e Menino Grapiúna, certo? Para você entender como era aquela região. Então, pessoas que ganharam muito dinheiro com o cacau. Mas, por outro lado, também a própria cidade tinham pessoas muito pobres, né? E existia uma escola lá que foi criada, na verdade, para suprir essa demanda dos filhos dessas pessoas ricas. Não é? Era uma escola que era só ensino fundamental 1, né, como a gente chama hoje. Era da quinta, desde a infância, né, a pré-escola, até a quinta série, né, que se chamava, que hoje é o 6º ano. O que aconteceu? Minha mãe era cabeleireira e conseguiu uma bolsa para eu estudar nessa escola. E aí era muito curioso, porque na sala de aula de pessoas negras, tinha eu e um colega meu. 2, né? Que ele tinha uma pele muito mais escura, um cabelo crespo. Então, o que acontecia? A gente brincava e ele tinha um apelido de neguinho, e eu não. Mas isso passava despercebido. Por quê? Porque um fato curioso acontecia. As pessoas diziam para mim, não, Joyce, você não é negro, você é moreno. E você vai crescendo com aquela ideia. Então, muitas pessoas da família chegavam para mim, negão, negão. Começava a falar dessa forma, eu dizia, olha, mas você não é negro. Não é? A sua pele é mais clara, o seu cabelo não é tão crespo. Eu tinha amigos, né, primos até, que era comum na época você comprar livros de piadas sobre negros em banca de revista. Você estava lá, piadas só com piadas de negros.
E aí eu tinha um colega que tinha um livro desse, né, que olhava aquelas piadas, contava e a gente ria, e eu ria daquilo. Por quê? Porque eu não sentia que era negro. Ora, analisando hoje, o que eles estavam retirando de mim uma identidade, Aldo. Ora, uma cultura riquíssima, e eu estava perdendo isso tudo. Por quê? Porque na década de 80 não é o preconceito, vamos dizer assim, mais explícito era muito forte também. Então você fica sem identidade. Então o que eu era? Eu não era negro, eu não era branco. Qual era a minha cultura? Qual era a minha identidade? E assim foi a minha adolescência, com piadas sobre negro e eu sempre passando por isso, até quando eu saio para uma outra escola. E eu estava jogando basquete, né? Com os colegas. Basquete, um esporte de contato. Eu dou uma trombada em um colega meu. Ele vira e diz: Não sei por que esses negros vieram para o Brasil. Mas eu fiquei sem entender, paralisado, porque foi a primeira vez que eu tive uma raiva voltada contra mim por causa da cor da pele. Interessante que antes eram as piadas, era o humor. Eu sofria preconceito, mas de forma bem humorada. E aí, negão, como é que tá? Apagou a luz e tal, mas não se preocupe não, que você é café com leite. Mas foi a primeira vez que isso veio de uma forma agressiva. Aí sim, Aldo, a partir desse momento, eu senti, nossa, o que é isso? O que aconteceu? Eu não estava entendendo, até aquele momento, qual era a situação. Até eu entender realmente que eu era assim. Eu tenho um pai, meu pai é negro, minha mãe é branca, certo? E eu me considero, nesse caso, negro. Comecei a me considerar negro, a procurar realmente conhecer um pouco mais e perceber o que fizeram comigo, qual era a maldade, a estrutura da própria sociedade. É fazer você ser uma coisa que você realmente não é. É tirar sua identidade. Então, eu acho que a melhor forma de combater isso, uma das, claro, é a cultura, é a identidade. Em 2017, já no Instituto Federal, eu e uma colega minha tivemos a ideia de fazer um projeto em escolas em São Cristóvão, em 3 escolas públicas em São Cristóvão. O nome do projeto era Projeto Acorde, né? Cantando contra o preconceito. Você sabe que eu sou músico, então levava música para essas crianças. E o depoimento dessas crianças, eu me vi muito. Era o seguinte: olha, eu não posso usar o meu cabelo de tal forma porque as pessoas dizem, não é, começam a zoar com a minha cara, a mangar de mim. Outros eu for, e eu percebi isso, que essas crianças elas não tinham a noção dessa identidade, a noção dessa cultura. Coisa eu não aprendi isso na escola da África, ou a cultura sobre a África, sobre os negros, como eles chegaram, nada disso. Então, eu acho que a cultura, nesse caso, nas escolas, é importante. Agora, cultura para dar identidade para essas crianças. Agora, um combate mais acirrado para calar os racistas. Porque nós precisamos também calar pessoas que estão aí há muito tempo, que estavam sem voz, na verdade, que estavam sem voz, e de uma hora para outra ganham a oportunidade de expor, e isso sem ter consequências graves. Então eu acho que tem uma dupla frente que nós temos que atacar nesse sentido, que é nas escolas, uma cultura, e realmente na própria militância para calar esses racistas. Então, eu acho uma maldade muito grande quando você tira a identidade das pessoas.
Então, de uma forma geral, era um pouco isso que eu quero suscitar para a gente começar a discutir a partir daí. Legal. Vilmar? Me ouvindo? Ah, então, diante do que o Joel falou, eu lembro também de muita coisa, acabei lembrando de muita coisa da minha infância e do início da minha adolescência. E o que chama mais atenção é que a gente só, eu pelo menos, só me dei conta que era preconceito depois que você cresce, depois que você começa a ter um entendimento melhor das relações. Eu nasci na década de 80, então, 1980. E nessa época vocês vão lembrar bem, que eu acredito que todos devem ter vivido essa época pela idade, piadas contra negros na televisão, tinham trapalhões, né? Só dando um exemplo, era muito comum, por exemplo, o de fazer brincadeiras racistas com o Mussum, e a sociedade inteira via isso muito natural. E pessoas do tom de pele como eu, o Joel, pelo menos onde eu morei, onde eu fui criado no interior de Minas Gerais, não eram considerados negros. Eram considerados, e até hoje ainda tem esse discurso, moreno ou pardo. E quando comecei a me entender por gente, eu me via como moreno. Então perguntava, você é moreno, eu sou moreno. O meu pai era negro e minha mãe branca, como Joel. Só que eu puxei os traços totalmente do meu pai. E eu fui crescendo com isso e eu ainda tinha uma outra questão. O fato que eu era uma criança afeminada. Então, uma vez um colega meu brincou comigo, eu era negro, gay e gordo. Hoje a gente faz piada com isso, mas na época eu não me dava conta das brincadeiras, então eram apelidos assim como elefante cotó, puxão dobrado, viadinho e tal. Só que naquela coisa, parece que a gente estava meio anestesiado na década de 80, que nem os pais se davam conta, ninguém falava de bullying no colégio. Então, e eu tinha colegas negros mesmo, então quando alguém me agredia dessa maneira, eu era macaco. Então a gente cresceu dessa maneira. Não havia um discurso em torno disso. O gay era colocado como o palhaço da sociedade, né? O negro como havia uma aceitação mentirosa em relação ao negro, eu digo da realidade que eu vivi, e existiam muitos preconceitos que a partir do homem e da mulher negra foi se colocando. Era comum, era raríssimo ver, por exemplo, uma mulher negra ocupando um cargo profissional como médico, como advogado, como professor, raramente se via. Mas, estou falando da realidade interior de Minas Gerais. Mas, normalmente, o negro ocupava o lugar do quê? Da empregada. E assim como não mudou muita coisa. O que eu chamo a atenção é que, quando eu fui para o seminário com 14 anos, eu saí do interior de Minas Gerais e fui morar em Cascavel, no Paraná. E lá é uma cidade de médio porte e a maioria branco, descendentes de europeus, italianos, né? E aí eu comecei a perceber no colégio, que a gente morava no seminário e estudava num colégio particular, católico, aberto para todo mundo. E aí então eu comecei a me sentir ofendido, porque lá as pessoas me viam como negro, diferentemente de Minas. Então, eu comecei a perceber que as pessoas me olhavam como algo diferente dentro do colégio, porque colégios católicos, você sabe que normalmente estuda a elite de uma cidade, né? Era um colégio de freiras, mas era um colégio que só estudava
havia esse entendimento de ofensa. Eu achava natural aquilo e eu me sentia como a pior pessoa do mundo em todos os sentidos. E aí não havia outro recurso para mim, realmente, a não ser padre. Até então eu entendia assim, né? Porque o seminário era o refúgio, muitas vezes, de jovens pobres, negros, e para estudar, né? Apesar de que, quando eu fui para o seminário, eu não tinha nada disso claro na minha cabeça. Hoje em dia, o que chama atenção é que existe toda uma política tentando se colocar contra o racismo, contra o preconceito, questões de bullying no colégio. Porém, o discurso preconceituoso, ele talvez na época também fosse, mas é porque hoje nós nos despertamos para isso, né? E antes não. A gente estava adormecido, a sociedade, os pais, os adolescentes. Hoje existe essa consciência de se lutar, de se colocar, apesar de que também houve muitos movimentos contra o preconceito. Por exemplo, nos Estados Unidos, com o Luther King, né, houve. Só que eu não sei o que aconteceu, e é uma questão até que eu coloco. Na década de 80, parece que, pelo menos na realidade brasileira, se modificou. Era comum discursos preconceituosos. Então, não estão me ouvindo? Não consegui ler direito a mensagem. Então, para concluir, o que me chama a atenção é que hoje existe esse contradiscurso do preconceito, porém, as situações de preconceito, aquilo que aquele ator comentou, né? Esse preconceito sempre houve. Agora a questão é que está sendo filmado, né? O discurso está sendo aflorado. Só que as pessoas se acham no direito de fazer isso e fazem de maneira ofensiva. Antes havia aquela fala de que é brincadeira, é modo carinhoso, essa questão toda, né? E hoje as questões são muito mais afloradas, muito mais agressivas, né? E, em contrapartida, quem está no lugar do negro, de quem está minoria, que sofre preconceito, está indo de encontro. Acho que ainda está engatinhando, mas nós estamos ainda, a gente vê esses movimentos todos agora aflorando, indo contra, e é uma situação completamente diferente do que nós vivemos na infância e na adolescência, né? O Aldo, porque você fez uma pergunta, eu acho que a minha resposta foi um pouco incompleta, você falou da universidade também. Isso, vamos deixar essa para depois, a gente vai fazer uma passada. Certo, ok. Seu microfone está aberto. Viu, Márcio? O microfone está aberto. Vamos passar para os outros, depois vamos, no fim, vamos voltar para essa. Chamar o Carlos Enéas. Carlos Enéas, algumas perguntas? Eu tenho. Mais especificamente para os dois, claro, mas mais especificamente para a Joelce, que é da mesma região que eu. Eu nasci em Ilhéus e me criei em Ilhéus. Eu sou branco, filho de professores, então classe média baixa, né? Professores da rede pública e tal. Mas por conta do meu pai ter sido professor de escolas particulares, eu também tive bolsa em uma escola particular. Em uma escola particular construtivista, lá de Ilhéus, que o nome era Suíço Brasileiro, mas nunca aprendi francês ou alemão, não. E aí, na minha escola, a gente tinha toda uma posição meio progressista e um posicionamento de, como se diz, valorizar a diversidade e tal. Mas essa diversidade não existia no colégio. Assim, a gente tinha uma colega que era indígena e morava numa aldeia indígena e tal. E tinha somente um colega negro, eu tive, né? Somente um colega negro. E... Bom, era um colega negro, mas também ele era de família de classe média alta. Então, né? Até porque a escola era meio cara. E... Só que o que aconteceu? Quando eu
quando eu cresci lá em Ilhéus, eu tinha uma... Como é que se diz? Eu não conseguia ver o racismo. Eu não tinha uma noção do que era o racismo, eu não sabia o que era racismo, nem achava que... Assim, durante toda a minha infância, a minha escola, eu achava que o racismo era uma coisa meio que... algo que não passava pela minha vida e tal. E realmente não passava, porque eu sou negro, nunca sofri racismo. E eu me mudei de escola quando eu passei para a quinta série, e aí nessa escola, que era bem maior, é uma escola tradicional, o mesmo esquema permaneceu. Na minha sala tinham 3 negros, numa sala de 30. Então é um número muito baixo em relação às pessoas que... ao todo da turma, né? E Ilhéus é uma cidade ao sul da Bahia que sofreu tem uma história um pouco diferente do clássico descobrimento brasileiro e tal. E justamente por conta do coronelismo e dessa história do cacau que Joelson falou. Mas, ainda que a colonização em Ilhéus tenha sido dada de uma maneira bem particular, se não me engano, teve um hiato aí de 1700 e pouco até 1800 e tanto, em que era uma terra ainda meio desbravada, uma colônia de pescadores. Itabuna mesmo foi fundada por sergipanos e demorou a ser desbravada e conhecida e tal. Mas houve um engenho de açúcar, isso, onde hoje a gente chama de Rio do Engenho, que foi descoberto por Mendes Sá em 1500 e tanto. E lá sim houve uma fazenda com escravocrata. Mas se eu não me engano, as fazendas escravocratas eram poucas. Haviam poucas fazendas escravocratas em Ilhéus. Não eram tantas, não. Mas a questão do coronelismo foi talvez o marco mais importante da cultura grapiona, da cultura ilhéense e da cultura itabunense. Mas enfim, depois dessa história toda, o que eu queria perguntar para Joelson na Bahia, onde a gente tem uma quantidade muito maior, a população negra é muito grande na Bahia e a cultura negra, consequentemente, ela se impõe na Bahia. Eu acho que assim, a baianidade, acho que acho que os maiores traços da baianidade vêm de uma cultura afro-brasileira, de uma descendência afro-brasileira. Mas a questão não, mas se debruça nesse contexto. Como você vê, Joelson e Vilmar também, que conhece a Bahia, como vocês veem a influência afro-brasileira na baianidade, e de que maneira essa cultura afro, que é numericamente, dada a população afro-brasileira, afrodescendente na Bahia, é numericamente superior à branca, mas de que maneira a cultura afro se impõe na Bahia? Como vocês encaram essa questão dentro da Bahia? E para Joelson, mais especificamente lá na região Grapiúna, e como é que vocês veem essa situação da cultura afro-brasileira na Bahia? Olha, Carlos, primeiro a gente tem que ter noção do seguinte: Bahia é um estado grande. Acho que são mais de 400 municípios. Quando você fala um estado onde tem uma concentração muito grande de negros, Salvador é uma cidade onde tem. Itabuna não. Itabuna você não tinha uma concentração tão grande de negros assim. O que chegava para a gente, numa época pré-internet, né? Temos que salientar isso, era a música que vinha de Salvador. Essa baianidade, essa cultura afro, ela não ganha tanto peso. O que ganha tanto peso nessa época, como você falou, essa cultura do cacau, é a questão econômica. Certo? A questão econômica. E tinha muitos brancos
O grande problema, e eu acho que você tocou isso quando você falou em sua escola, é você se habituar a ver poucos negros nos locais. Era assim que funcionava em minha cidade. Era comum você ver poucos negros na escola, gerentes de banco, ou outras funções mais importantes. E o racismo, Carlos, ele existia. Mas toda vez que era assim, que eu pensava em racismo, eu pensava em algo mais violento, em algo mais agressivo. Era por isso que eu achava que minha infância foi muito tranquila, que eu não fui vítima de racismo, não é? Que era só brincadeira, mas não, mas o racismo ele estava coberto por uma outra estrutura. O racismo violento, como eu disse, eu só tive uma vez, quando esse colega com essa raiva, não é, se dirige para mim e fala isso. Mas ele estava muito enraizado. Mas eu só consigo. O Vilmar falou uma coisa interessante. Eu só consigo enxergar isso hoje, com as minhas memórias ainda vivas. Eu olho para trás e digo: nossa, o que fizeram comigo? É como eu disse: tiraram a identidade. Tiraram a identidade, porque então tinha esse racismo todo. E a influência afro, o que mais a gente curtia eram as músicas, por incrível que pareça. Quando o carnaval chegava e trazia toda aquela cultura, mas não tinha, eu não me reconhecia nessa identidade. É interessante, Carlos. Um exemplo, eu ia sempre, você sabe que Itabuna e Ilhéus, você tem, na data de Cosme e Damião, os carurus. Eu era uma das 7 crianças que ia ao candomblé comer aquele arroz com galinha, a coisa mais gostosa. Nossa, chega sonho agora. Eu sentava no terreiro, naquela mesa, mas eu não me via. Eu via os pais de santo, os orixás, eu não conseguia me enxergar naquilo, porque a estrutura social que eu estava participando dizia para mim que aquilo não me pertencia. Então você tinha uma cultura, tinha pessoas ricas que não se identificavam muito com isso, porque a maioria das crianças faziam o ensino médio lá, depois iam estudar fora. Rio, São Paulo, exterior. Então, eu acho que em Salvador isso é mais forte, eu não sei, Vilmar pode falar, mas lá em Itabuna, no interior, não era tão assim. Você tinha a cultura negra, mas muita gente não se sentia representado por conta da própria estrutura social. Não sei se respondi, mas foi um pouco por aí. Vamos ver o que é que o Gilmar nos diz aí sobre Salvador. Olha, então, quando eu fui para a Bahia, eu fui morar em Vitória da Conquista. Não sei se todos conhecem aí. É perto, mais ou menos, lá de Itabuna, né? De Ilhéus. E quando eu fui para a Bahia, eu queria ir para a Bahia, que eu tinha referência das músicas de Caetano, da MPB. Eu queria ir para a Bahia, que eu achava que era aqui em qualquer lugar, né? Não só em Salvador. E quando eu cheguei em Vitória da Conquista, eu tive uma decepção tão grande e achei que não tinha mudado muita coisa. Primeiro porque a cidade é quase divisa com Minas, né? Então as pessoas lá têm um comportamento muito mineiro. Não sei se vocês conhecem lá e comungam dessa ideia. Eu morei lá por alguns anos, acho que foi 6 anos mais ou menos. E a maioria, como o Joelson falou, branco, e a maioria com um comportamento religioso super preconceituoso, católico, evangélico, as mulheres normalmente se comportando como boneca de porcelana, os homens homofóbicos, machistas, os próprios gays preconceituosos. Lá, por exemplo, eu acho Vitória da Conquista uma cidade que representa muito preconceito, apesar de estar dentro da Bahia, em relação aos negros, em relação aos gays, em relação às mulheres. Porque eu vivi isso lá. Eu vi o comportamento das pessoas lá. Então, os negros lá, realmente, como o Joelson falou, eram considerados. Eu lembro que eu trabalhava na recepção do hospital e tinha uma mulher lá, uma senhora, que ela era advogada, era alguma coisa da área jurídica, mas era um cargo considerável, negra.
E ela chegava no hospital toda arrumada, toda arrumada. As pessoas olhavam, eu percebia os olhares, né? Que eu sempre fui muito assim de perceber as coisas ao meu redor. Eu percebi os olhares, inclusive dos meus colegas, o hospital. Só me contratou porque eu era amigo da esposa do dono do hospital. Na época a gente fez faculdade junto em Valadares, mas foi a maior confusão para poder me aceitar lá. Ela impôs isso, porque na recepção do hospital tinha que ser uma vitrine, tinha que ser mulheres brancas, bonitas, o cabelo escovado e loura, né? E era esse o padrão desse hospital. Então não tem nada a ver o Vitória da Conquista, eu não vou dizer das outras partes do interior da Bahia, você falou Itabuna aí, que eu até achei que tivesse mais por causa das fazendas de cacau e teve muito trabalho escravo. Depois eu me mudei para Salvador, aí é outro nível. Salvador é uma cidade que, apesar de eu ter percebido, testemunhado, existe muito, apesar de ser uma cidade com forte influência afro, existe muito preconceito contra negros. Isso aí, é claro, já até mostrou em jornal já situações parecidas. Salvador é uma cidade que as pessoas brancas tratam os negros diferente. A maioria das pessoas que moram nas favelas são negras. Apesar de ter essa ideia de que Salvador tem uma questão de afro, de baianidade, existe esse preconceito dentro da cidade, só quem mora lá dentro sabe. Tanto que a UFBA, uma universidade dentro da Bahia, teria que ter mais professores negros. Até a última vez que eu fiquei sabendo, 2% do colegiado dos professores lá eram negros. Isso acho que tem 1 ano ou 2 anos. Então, o preconceito não muda muito. Desculpa, o seu nome eu estou meio lento aqui. Como? Ele é o Carlos Enéas. Eu não apresentei, né? Ele é o Carlos e foi meu aluno na UFES, na Federal de Sergipe, né? Agora ele está fazendo mestrado lá na Federal Fluminense, sob orientação do Marcos Reis. Então, é uma cidade maravilhosa. Eu adoro o povo de Salvador. Para mim, assim, de todos os lugares que eu já morei, é o melhor lugar que eu acho. As pessoas, você vê os negros na rua, eu me identifiquei muito ali, eu percebi o quanto eu me sinto bem na cidade, mas se percebe ainda muito preconceito. E o mais triste é porque era para ser uma cidade que era para ter o mínimo, ou nem ter, né? Então você percebe muito isso. Os negros ainda ocupam, a minoria ocupam lugares de trabalho consideráveis, por exemplo, profissões, né? Médicos, esses profissionais assim, mais conceituados, os professores das universidades, por exemplo. Então, assim, a religião afro lá é muito forte, de fato mas ainda sofre muito preconceito, de vez em quando a gente vê isso acontecendo. E a religião cristã, católicos e protestantes, tem grande responsabilidade nesse preconceito religioso, apesar de toda uma luta que há um misticismo que existe dentro de Salvador, mas existe ainda um preconceito muito forte. Então, as pessoas às vezes pensam, Salvador, tudo é permitido, isso aí é um discurso que, na realidade, é um pouco diferente. É melhor do que no interior, claro, é muito melhor, mas existe ainda, muito forte. Donato? Bom dia, Donato. Bom dia, vocês me ouvem? Perfeitamente, perfeitamente. Então, bom. Eu não posso ter a pretensão de ter conhecimento de causa no assunto, enfim. Sou branco, vivo em São Paulo, então não tenho conhecimento, não sofri na pele nada disso, mas eu simpatizo eu simpatizo no sentido de eu solidarizo, né, com as pessoas que passaram por isso, porque é uma forma de injustiça, né? É uma forma de injustiça muito, muito covarde, né? Porque se baseia
em dados biológicos, né? Dados biológicos que acabam sendo usados para desqualificar uma pessoa sem que ela tenha condições de dizer nada, né? Enfim, uma coisa realmente muito cruel e, felizmente, hoje nós estamos prestando atenção a isso, né? Então, começamos a prestar atenção a isso e tentar combater isso da melhor maneira possível. O que me chamou a atenção nos relatos tanto do Joelson quanto do Vilmar, e puxando um pouco para o meu lado, né, é que eles lembram uma situação que aparece em um romance do Aloysio Azevedo, O Mulato. Justamente o Raimundo, né, que é filho de uma escrava com um português e recebe uma educação muito boa, e eu vejo que vocês dois tiveram uma imensa sorte, né, de receber educação excelente, né, recebe uma educação muito boa e de repente não tem muito contato com preconceito e se descobre em algum momento da vida como diferentes, vem a rejeição dos outros em um determinado momento, né? Achei muito curioso como isso é uma experiência comum, né? Uma experiência bastante difundida, né? Também lembra um episódio da vida de Gandhi, já indo para um outro mundo, né? Mas tem relação com isso que a gente está discutindo, em que ele está na primeira classe de um vagão, ele comprou o ticket, né? Tem todo o direito de estar ali, está lendo algum livro, ele tinha algo de dandy, né? Então ele gostava de se vestir muito bem, não sei o quê, né? Era um bom súdito, era um homem muito ocidentalizado, e ele é posto para fora do vagão, sem nenhum tipo de esclarecimento, e aí ele percebe, naquele momento, que ele não era visto como igual aos outros, né? E achei muito interessante como vocês foram se dando conta disto, né? Como vocês foram enxergando isso, uma coisa que não era tão visível no começo. Agora, e também como existe uma relação assim, com o chamado negro álibi. Já ouviram falar disso? O negro álibi é aquele que é usado para dizer que na regra não existe racismo. Ah, peraí, não tem nenhum negro nessa escola. Não, não é verdade. Tem aquele ali, ó, tem aquele fulano ali, tem aquela moça ali, né? Então, isso acaba aparecendo também, né? No caso dos relatos que vocês fazem, né? E o que eu gostaria de saber a esse respeito é o seguinte: existe uma tradição, né, que procura, digamos assim, desvincular o mestiço da cultura negra, dizendo que o mestiço é uma coisa que é trabalhada na literatura, enfim, há uma série de clichês e de teorias absurdas ligadas a isso, mas como se o mestiço não soubesse quem é, mas não fosse o negro. O que vocês acham disso? Isso se aplica à vida de vocês? Isso é um preconceito que em algum momento apareceu na vida de vocês? Enfim, o que vocês acham disso? Vocês poderiam dizer a esse respeito? Olha, Donato, eu acho que isso descreve muito bem. Descreve muito bem, porque você tem o preconceito. Vamos agora. Eu sou o mulato. Ou seja, você diz para mim que eu não sou negro, mas, por outro lado, você não me dá a oportunidade de um branco. Ou seja, parece que eu fico num limbo, num certo limbo. E isso é uma situação muito confortável para quem é dono do poder. Então, é isso que me angustiou depois, é claro. Porque eu percebi, apesar das pessoas dizerem para mim, não, você é moreno, você não é negro, na verdade as pessoas me tratavam como se tratavam um negro. E eu não percebia isso. Eu só quero fazer uma observação aqui, que eu saí da minha cidade em 2002, então tudo que eu disse aqui é de 2002 para trás, então hoje eu não sei, só para ser um pouco mais justo, para não dizer que a cidade
é dessa forma que eu estou falando. Então, de 2002 para cá, não sei como anda muito. Então é isso, Donato. Eu acho que isso descreve muito bem, né? Eu li o Mulato, achei interessante, e o que a gente sofre é isso mesmo, certo? Hoje não, porque hoje, quando você tem consciência, você assume sua identidade. Isso é importante. Carlos estava me falando, me perguntou como seriam as expressões. Você tinha expressões culturais negras, mas a questão é, você se sentia parte daquilo? Não. Mas você era negro? Não, não me achava negro. Então, eu acho que essa colocação sua define bem o que foi para mim a adolescência, vamos dizer assim, no interior da Bahia. Eu estava numa espécie de limbo, não sabia quem eu era, não sabia onde estava, e a sociedade fazia questão de me deixar ali. Não sou negro, também não sou branco. Acho que é por aí. Eu acho que teria que identificar na história da década de 80 para cá o momento exato onde essa nomenclatura moreno e pardo, mestiço, começou a entrar em conflito com o ser negro. Porque antes tinha isso, você é moreno, você não é negro. E eu, por exemplo, eu fui me perceber como negro no Paraná. Em Minas, no interior de Minas Gerais, eu era moreno. Então, com 14 anos, eu fui para o interior do Paraná, numa escola que só tinha branco, descendente de italiano. Então, as pessoas me viam como negro. Então, assim, a questão da região, do lugar, que me fez deslocar essa visão que eu havia aprendido de mim mesmo, como um mestiço, como um moreno. E aí eu fui entender que eu não era moreno, eu era negro. Né? Que ser negro não significa ter a pele negra ao ponto preto mesmo. Tem muito mais coisa envolvida. É como você querer dizer que um sul-africano branco não é africano porque não é negro. A questão vai muito além do tom de pele, no sentido de que não tem que ser preto para ser negro, em questão racial. Né? A questão gira em torno de outras posturas sociais. E ficar nesse limbo que o Joelson disse é estranho, porque você não sabe de fato como você vai se apresentar. Por exemplo, quando você vai preencher um documento ou chega numa clínica, por exemplo, às vezes eles marcam pardo, né? ou pardo que tem lá, né? As cores que tem. Houve até uma discussão, eu acho, uma vez na Câmara dos Deputados para definir isso. Mas, enfim, existe todo esse discurso. Se é preto ou branco. Eu acho que se é pardo, eu acho que ser negro não significa ter a pele de cor preta. Ser negro significa ter no sangue, e no meu caso, no caso do Joel, se percebe claramente que houve, que a gente tem ou o pai ou a mãe, ou houve ali uma mistura de raça que é muito comum no nosso país. Né, muito comum. Tem, por exemplo, até pessoas brancas mesmo que falam, não tem como você dizer que não tem um sangue negro na veia, porque as pessoas se comunicaram no passado, tiveram relações, e por mais que você nasça branco, você pode ter tido algum caso na família. Então, vai muito mais além disso. Hoje eu me vejo como negro, como o Joel disse, porque eu caí na real do que havia um discurso social pronto para mim e o que eu vivi na pele, nas trajetórias da vida, né? Seria isso. Não, na fala do Donato, né, o que torna o racismo
um absurdo ainda maior, porque a gente está falando de tonalidades de pele. Ou seja, uma tonalidade um pouco mais clara já define uma pessoa. Isso é um absurdo. Então você olha uma pessoa, poxa, aquela tonalidade está um pouco clara, um pouco escura, então ele deve ser assim. Como como foi aquela menina que deu o depoimento, aquela jogadora, dizendo que o racismo era da natureza humana você ter racismo. Qual foi, Vilmar, o nome daquela que saiu? Você lembra desse caso? Lembro, foi recente. Foi recente. Eu não lembro o nome, não. Nós estamos vivendo, eu acho que na era dos absurdos, né? Pelo menos da consciência dos absurdos, porque, como eu disse, na década de 80, se via coisas do tipo, né? Na televisão era muito comum, em novelas, né? As novelas, como teve galã negro recentemente, né? Então, assim, agora a gente parece que a anestesia acabou, né? O que me chama atenção é que houve momentos da história antes da década de 80, por exemplo, que foi, no caso dos Estados Unidos, as questões raciais lá muito fortes. Parece que nós, brasileiros, estamos começando a engatinhar em muita coisa, né? Muita coisa, lutar mais pelos direitos. É essa impressão que eu tenho. Por exemplo, dois casos claros recentes. O caso do menino que foi baleado dentro de casa, isso agora, recente, mas se pegar outros, então, e no caso da empregada, do filho da empregada que caiu, se fosse nos Estados Unidos, teria acontecido como aconteceu com a morte do George Floyd, né? Então, nós brasileiros, a gente tem que aprender a reagir, partir para cima. Eu estava conversando com o Aldo um dia desses, a gente é muito pacífico. Esse negócio de levar um tapa e oferecer outra face é muito bonito, é um discurso muito bacana. Gandhi fez isso, outros grandes nomes fizeram isso. Só que a gente está num momento da história, pelo menos na nossa realidade hoje, que nós brasileiros acho que tem que acordar para muita coisa. É partir para cima, é não aceitar, revidar sim, porque o abuso está muito grande. Aí vai o mundo inteiro, faz agora as manifestações contra o racismo, uma estátua na Inglaterra, com o abolicionista, foi derrubada. Tem aquilo lá. Não devia nem ter sido erguido. E aqui no Brasil, se não tivesse acontecido o caso do George Floyd nos Estados Unidos, eu duvido muito que alguém teria ido para a porta do prédio lá em Recife manifestar, né? E a questão do menino que morreu agora e a família que levou 80 tiros. Então, assim, as nossas manifestações precisam pegar um pouco o modelo francês, essa é a minha opinião. É partir para cima mesmo, é reivindicar direito, que a gente fica muito assim, né? Leva um tapa, entendeu? Meio que bobo da corte. Então, as minorias têm que partir para cima. Eu penso isso, entendeu? Tem que acordar para as coisas. Então, eu acho que está acordando, né? Mas essa história de que violência gera violência, gera, mas tem outra questão, né? Não existe paz se não existe justiça, né? Então, são duas coisas muito delicadas de se mexer. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês dois. Vamos fazer mais uma rodada e a gente encerra. Está achando excelente essa conversa. Sobre vocês na academia. Como vocês se sentem na academia? Como vocês se sentem estudando filosofia na universidade? Vocês se sentem representados? Vocês se sentem estudando, né, algo que tem a ver com vocês? Como é isso? Olha, Aldo, representado, não sei qual foi o filósofo negro, né, vamos dizer assim, de destaque que é ensinado dentro da universidade. Um fato curioso aconteceu. Quando eu entrei em 2004 na UFES, eu achei uma maravilha porque eu vi muitas pessoas diferentes.
vestindo de forma diferente, né? A estética é diferente, comportamentos diferentes. Mas na própria UFES eu vi poucos negros. E eu ficava me perguntando por quê. Depois que eu comecei a trabalhar em algumas escolas particulares, eu vim entender um pouco a UFES. Né? Uma grande parte dos alunos ali vem da elite aracajuana. E muitos são brancos também. Certo? Então, eu não vi muita representatividade, né? Eu vou falar pela UFES, é claro, certo? E quando você começa a estudar as filosofias antigas, tema como especificamente o tema do racismo, ele não é abordado. Você vai ter no estoicismo a questão do cosmopolitismo, certo? Da igualdade, certo? Através da física estoica, né? Todos nós também temos essa igualdade, a conduta moral, mas nada específico. Foi bom você tocar nesse assunto, porque quando você olha para a sua trajetória acadêmica, você passa por ela sem tocar especificamente nesses assuntos. Então, não. Eu, pela UFES, sem representatividade. Eu perdi o início dessa que eu acabei de falar, porque deu um probleminha aqui no meu áudio. A questão que foi colocada. Se você se sente representado na filosofia, na academia do Brasil, nos estudos que você fez, em que medida você se sente envolvido nisso, como indivíduo, como raça? Olha, eu consegui ouvir o Joelson falando da UFES. Eu tenho duas realidades, né, que eu vivi. A UFBA, entre os alunos, na filosofia, existe um movimento negro bem forte. Agora começa a ter mulheres negras na filosofia, vários eventos de filosofia africana, está tendo, inclusive, lives, e antes também já estava tendo, quando eu cheguei na UFBA. A questão da UFBA, que ela é criticada até pelos próprios professores, não só do departamento de filosofia, mas de todos os outros, é que entre os professores tem muito pouco negro. Pela UFBA está numa cidade, né, como o nosso colega mesmo falou, né, que a gente pensa que teria que ser um pouco diferente isso. Né? Então, o que acontece? É uma pergunta, né, entre os professores. Entre os alunos, é claro que tem cursos, por exemplo, medicina, direito, esses cursos assim, você vai ver a maioria branca. Existe também essa crítica, foi feito o levantamento lá, né? Mas, pelo menos, na realidade que eu vivi no dia a dia, dentro da filosofia, lá entre os alunos, existe bastante representatividade. Na UFES eu percebi, não só na UFES, mas como na cidade de Aracaju, que eu tive que ir aí durante 2 anos, 1 ano e meio, fazer as disciplinas, e tem muito menos negro que Salvador, e a universidade realmente tem muito menos negro do que a UFBA. Então, assim, o pouco que eu pude perceber é que eu não vi isso, tanto que na primeira turma do doutorado, se eu não me engano, da minha turma, só tem eu. Bom, não me vem à cabeça agora, não, mas eu acho que deve ter mais algumas pessoas, mas muito pouco. Né? Varia muito de lugar e de região, né? Essa questão. Não é um discurso é um discurso que ainda precisa ganhar muita força dentro das universidades, né? Isso é fato. Carlos, alguma consideração? Tá me vendo? Sim. Queria fazer outra pergunta para Joelson e para Vilmar.
que eu pensei aqui. Tem uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, e acho que também se relaciona à questão do racismo na academia e tal. Não racismo, mas a condição do negro na academia. Eu venho pensando, assim... Tá me ouvindo? Picou um pouquinho, repete aí. Tente agora de novo. Eu tenho uma pergunta que se relaciona também com a condição do negro na academia, que eu acho que é o tema que a gente está discutindo agora. E algo que eu venho pensando há um tempo, depois de ter visto algumas lives, lido alguns textos, artigos sobre racismo estrutural, que é um tipo de discriminação não tão direta, assim, uma discriminação que não é direta, como o racismo que a gente vê, assim, de segregação mesmo, de segregação racial. Então, eu venho pensando, como uma consequência evidente dessa cultura escravocrata, da história escravocrata do Brasil, que os negros tenham sido forçados a uma vida muito mais pobre, né? Então, por falta de oportunidade na academia também, e de oportunidades em geral. E aí eu queria que vocês conversassem um pouco sobre o que vocês acham da relação entre classe e racismo, e de que maneira isso se reflete na academia. Carlos, o racismo estrutural, ele é mais sutil porque a sociedade é estruturada, vem daí, para realmente excluir o negro. Então, o racismo que eu digo que eu sofri, ele foi muito mais estrutural, porque a sociedade era formada, era estruturada para isso, não é? E eu simplesmente passei por ela sem perceber que estava sendo vítima desse racismo. Certo? Então, vai isso. O que acontece? Você pode pegar pelas escolas públicas. Então, qual é essa relação entre a classe? Quando você fala classe, você está falando classe social, é isso mesmo? Entendi correto? Ora, para mim isso é simples. Se você tem uma classe onde você tem acesso a uma educação de qualidade, a sua entrada na universidade, ela se torna mais facilitada. Olha só, você não precisa... na época que a UFES tinha aquele vestibular tradicional, você tinha a prova de língua estrangeira, certo? E era o seguinte, eu fui professor de vários alunos, né, da classe alta. O seguinte, inglês não era uma disciplina que eles faziam, porque eles passavam 4, 5 meses nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, e voltava com toda essa bagagem, uma disciplina menos. Eles tinham professores particulares. Então, quando você tem uma estrutura que simplesmente imune as pessoas com o objetivo de entrar na universidade, fazendo dessas pessoas, e é a frase muito comum nessas escolas, né, de vencedores, então você tem um acesso muito mais fácil à educação. Diferente de você estar numa escola pública. E, Carlos, tem uma coisa muito, muito curiosa aqui em Aracaju, não sei em outras cidades, que é o seguinte: os professores da escola particular, os melhores professores da escola particular, estão na escola pública aqui em Aracaju. Quase todos, eu posso afirmar isso, quase todos têm um emprego no município ou no estado. Então, por que, se você tem o mesmo professor, você tem praticamente o mesmo conteúdo, por que uma classe tem mais acesso à universidade do que outra? Então, eu acho que aí cabe uma discussão
muito grande dessa estrutura pública. Eu conheço muitos professores de escola que são, ao mesmo tempo, de escolas particulares e públicas, que dão uma ótima aula na escola pública também, mas você tem essa diferença que eu acho que precisamos discutir muito mais. Não é simples. Quando eu digo, por exemplo, porque a escola não tem estrutura, não prepara essa criança. Não, não é só isso. Tem crianças que vão... Isso, e é amplo também, Aldo, porque mesmo que você tenha uma escola pública de qualidade, você tem que fazer com que a criança esteja na escola pública. Já é um outro problema. Já é um outro problema. Como fazer com que a criança fique dentro da escola? Então, não é só ter uma ótima estrutura. Então, você tem que dar condições realmente materiais para aquela família vai dispor de seu filho, porque eles usam o filho justamente para trabalhar e para ganhar dinheiro também. Substituição de elite por egrégia. Não é esse o termo, Aldo? Egrégia? Pode falar? Pode, sempre, mano. Isso que vocês estão, que foi levantado aí, é uma coisa muito clara, né? O filho de família pobre, normalmente negro, as famílias são negras, tem que trabalhar cedo para sobreviver. Então, quando conseguem estudar, às vezes não passa de uma alfabetização bem rasa, né? Essas outras questões mais complexas de educação, às vezes nem têm acesso. Aí vem essas questões de políticas públicas, né, para poder ter acesso à universidade. Na década de 80 era impensável uma família pobre ter acesso, uma família negra pobre ter acesso ao colégio. Eu mesmo só estudei porque eu fui com 14 anos para o seminário. Por caso contrário, eu não sei o que poderia ter acontecido, mas só tive acesso a colégios bons porque eu fui para o seminário com 14 anos. Caso contrário, não. Isso não teria ocorrido. As universidades se abriram muito, foi a partir, eu não sou partidarista, mas foi a partir do governo Lula, né? Isso é algo muito, muito óbvio, né? Não estou fazendo propaganda política, mas isso é um fato que não tem como fugir disso, né? Era impensável, por exemplo, a pessoa estudar no governo Fernando Henrique sendo de família pobre, porque tinha que trabalhar, carregar peso para o pessoal da elite, né? E o que mais assusta é ver hoje, por exemplo, as universidades, eu até, por curiosidade, eu voltei a olhar aqui no computador. Foi em 2018 feita essa pesquisa, em junho de 2018, exatamente no dia 10 de junho. 2% só dos professores da UFBA são negros. 2%. Que é um absurdo, é assustador para uma universidade que tem um discurso, né? E foi super questionado isso, né? Um discurso de luta e só ter 2% dos professores negros, né? Alunos não, né? Porque também se fosse ia ser um absurdo, né? Carlos, falei. Posso fazer mais uma pergunta? Desculpa, Vilmar, vou te interromper. Não, posso fazer uma pergunta? É mais no sentido do que o Vilmar está falando também. Também não quero ser partidarista e tal, mas é necessário reconhecer um fato. Realmente, os governos de esquerda no Brasil provavelmente foram os que mais investiram na educação pública. Mas, nesse sentido, eu queria perguntar a vocês, Vilmar e Joelson, o que vocês acham das políticas afirmativas, das políticas de cotas e o resultado que chegamos no início desse ano, que obviamente não se deve ao governo Bolsonaro, de que temos mais de 50% dos alunos de universidades públicas que são autodeclarados negros. Sim, não entendi o que nós achamos sobre
Isso, sobre a questão da política de cotas, o que vocês acham? Então, é o seguinte, duas coisas que eu vou dizer sobre isso. Eu acho necessário, óbvio, essencial, óbvio. O Brasil tem uma universidade para negros agora no Recôncavo, né? Isso nos Estados Unidos já existe há muito tempo, né? Ainda é muito pouco ainda o que se faz. Tem 50% de negros declarados dentro das universidades. Ótimo, mas eu quero saber se tem essa pesquisa, não sei se tem, depois eu vou dar uma olhadinha, quantos chegam a concluir o curso, os cursos que eles entram. Porque, por exemplo, existe bolsa para cotista negro. Eu fiz, por exemplo, a seleção como cotista e entrei como cotista. Só que não tem bolsa para cotista. Ou seja, eu, um caso singular, dei meus pulos e estou conseguindo fazer o curso. Mas quantos que entram contando com uma bolsa e na graduação ou na pós e não conseguem dar continuidade porque não tem condições. Você oferece uma cota para negros, mas depois você não oferece uma bolsa. Tem algumas universidades que têm, mas não é obrigatório o programa, o departamento, oferecer bolsas específicas para os cotistas negros. Ou seja, a maioria dos negros que vão trabalham ou tem uma renda muito pouca e vai precisar dessa bolsa para continuar, para estudar. Mas aí vem aquela pergunta estúpida. Mas se você sabia que a bolsa não era estou falando para um menino de graduação que, por exemplo, passa num curso de medicina, por exemplo, né? Ou de direito, ou de psicologia. Nem estou falando da realidade nossa, não, da filosofia, não. Mas se você sabia que não era certo que ia ter bolsa, para que você fez? Por que eu fiz? É uma pergunta tão descabida. Então, tem necessidade, eu preciso fazer muito ainda em questões de cota, mas é preciso dar suporte para esse aluno, para essa aluna, a concluir o curso. Porque senão, caso contrário, é você nadar e morrer na praia. Não faz sentido nenhum. Né? Você oferecer uma cota, mas depois, porque tem 50% de alunos da universidade negros, ótimo, agora eu quero saber desses 50%, quanto chegou a concluir o curso, né? Ô Carlos, cotas é um reconhecimento de que somos racistas. Porque a cota na educação, além de ser para negro, é também cotas para a escola pública. É um reconhecimento do seguinte, olha, somos racistas, não valorizamos, não temos uma estrutura para colocar o filho do pobre, então eu crio a cota como esse mecanismo, como esse paliativo para tentar resolver ou esconder um problema mais sério. E eu sou a favor da cota e eu vou lhe dizer por quê. Eu parei de estudar na 7ª série. Certo? Na 7ª, quer dizer, eu não concluí a 7ª. Na verdade, eu fiz até a 6ª série, que hoje é o 7º ano. Então, quando eu cheguei aqui em Aracaju, né, eu fiz supletivo do 1º grau, né? Em Itabuna, fiz o supletivo do 1º, do 2º escola pública. Carlos, eu não sabia escrever um texto. Eu não sabia ler metodicamente. Eu nunca entrei numa sala de ensino médio. E eu fiz o vestibular e passei. Quando eu entrei na universidade, eu descobri que não sabia nem ler e nem escrever. Só que eu descobri dentro da universidade. O que aconteceu? Eu tive que percorrer paralelamente ao curso, certo? Lendo outras coisas. E em praticamente um ano eu já estava no mesmo nível que os meus colegas. A primeira prova dissertativa eu tirei 3,5. Quando eu olhei minha prova, eu não estava falando nada com nada, sem organizar as ideias. Ou seja, hoje eu acho que eu tenho dado uma contribuição, certo, ao próprio público, não é? Que eu recebi isso com essa educação. Eu acho que hoje eu tenho algo a contribuir
como essa própria entrevista que a gente está dando, que é fruto também de todo o conhecimento que você vem adquirindo. Mas por quê? Porque, de uma certa forma, eu entrei na universidade. Ora, por que eu sou a favor das cotas? Porque mesmo uma educação pública que não dê uma estrutura para entrar na universidade, abrir essa oportunidade, não significa que o aluno que entrar, ele vai se tornar um aluno medíocre. Se um negro não tem oportunidade por conta dessa estrutura, se você abre essa oportunidade para ele, eu acredito, por experiência própria, que dentro da universidade você pode dar uma ótima contribuição, porque isso não vem só de uma capacidade intelectual, vem muito também de caráter, de querer entregar algo de si. Entendeu? Então, a cota, por um lado, é um reconhecimento que temos um problema sério e grave, e parece que a cota ela esconde isso. Olha, vamos continuar com as cotas, que a gente não precisa resolver aqui a base. Não é isso que eu quero. Mas, por outro lado, se não fossem as cotas, muitas pessoas boas também ficariam de fora. Então, eu acredito muito nisso. Eu só queria finalizar aqui dizendo que a minha opinião, né? Eu acho que a política de cotas é muito importante. É claro que ter mais 50% de negros nas universidades leva em conta todo o problema que o Vilmar levantou aí. Se eu não me engano, na matéria tem algo que diz que no início da política de cotas havia um abandono muito grande, mas parece que foi diminuindo à medida que se evoluiu, né, a política de cotas e as universidades acabaram se adaptando tal, a essa nova política. Mas eu acho que é muito importante, até por conta da representatividade, e o que o Joelson falou, que é muito importante mesmo, que é o seguinte: a gente vive numa sociedade em que os brancos, os que se intitulam brancos, ou que são considerados brancos, aí, inclusive, eu li um artigo muito bom sobre isso, o que é ser branco e que é reconhecer o racismo e tal, mas isso deixa para outra hora. E toda essa questão de... vou mandar para vocês. Mas, sim, toda essa questão de classe e tal, que transforma a elite brasileira naquela que tomava conta das universidades, e eu acho que a política de cotas vem para também aumentar a diversidade dentro da universidade e deixar pessoas proporcionar a possibilidade de pessoas que dificilmente teriam uma educação do nível da universidade pública brasileira, que é muito alto, e proporcionar a essas pessoas esse tipo de educação e também uma evolução social, né, que possam sair da universidade e se transformar em indivíduos capacitados dentro da sociedade. Aqui eu tinha um exemplo aqui no Rio, vi um exemplo de uma amiga, professora de química aqui do CAP da UERJ, que é amiga do meu tio, e ela mora até hoje lá em Vigário Geral. Não, na Pavuna, desculpa. Que é um subúrbio carioca, muito conhecido, é o último ponto do metrô e tal. E ele diz que ela é um exemplo para os alunos dela no CAP, porque ela é uma mulher negra, pobre, que através da política de afirmação de cotas, chegou à universidade, se formou, fez mestrado, doutorado, e os alunos reconhecem nela um exemplo de que eles também são capazes de chegar num patamar tanto social como intelectual também superior, mais do que aquilo que a sociedade comumente coloca para eles. E eu acho muito importante nesse sentido também, do exemplo e da possibilidade de ascensão social que a educação superior possibilita. Então, eu acho que, ainda que sejam necessários muitos ajustes e que a política de cotas se estabeleça de verdade, que exista uma conscientização toda da universidade, adaptação da universidade para isso, eu acho que tem sido muito importante nesse sentido. Tudo. Donato, alguma consideração final?
Acho que o Donato desligou. Tá. Alô, Donato? Bom, pessoal, eu acho que foi excelente, né? Eu vou parar por aqui, senão a gente vai fazer um vídeo de muitas horas. Eu acho que não é... Desculpa, não... Oi, eu tô mais escutando do que assistindo, tá? Porque eu tô tendo que mexer aqui na casa, lidar com as crianças e tal. Mas eu tô escutando tudo, desculpa aí, eu não consegui apertar o botão. Eu achei uma conversa ótima, enfim, só posso... eu me sinto honrado, né, de estar incluído aí nesta companhia, tá certo? É o que eu tenho a dizer. Enfim, só agradeço aí a todos vocês. Obrigado, Donato. Bom, então, isso faz parte do esforço, né, do Pórtico de Epiteto, que sempre teve esse viés, eu concebi, né, a princípio, inclusivista, né, quem trabalha comigo na UFRGS sabe disso, né, e tanto que agora colocamos várias pessoas negras, né, e índias no grupo. Agora o grupo tá, acho que pelo menos 50% são afros, né, eles são descendentes dos índios. E sempre lembrando também que o estoicismo é uma filosofia multirracial, né, que ela foi criada pelo Zenão de Sítio, que, de acordo com Diógenes Laércio, tinha tez negra, melancroós, né, e era fenício, africano, certo? E depois foi desenvolvida por pessoas de todas as correntes, todas as raças, né? Gregos, romanos, babilônicos, e ainda hoje, né? É uma filosofia que se expande, e o nosso viés no Brasil é um viés comunitário, né? Isso aí... Uau. Quem chamou... Oi, Donato. Vocês chegaram a ver uma polêmica que houve uns 2 anos atrás, envolvendo a Mary Beard e o Nassim Nicholas Taleb, a respeito de umas pequenas animações feitas pela BBC sobre a vida em Roma, que colocavam um centurião negro, e algumas pessoas ficaram assim absolutamente escandalizadas com isso. Não sei se vocês chegaram a acompanhar esse caso, né? Não lembro. Não lembro. Enfim, vou ver se eu encontro e mando para vocês. Eu acho que eu vi. Pronto. Então, que Aquiles era negro, né? Não, o Aquiles é negro é aquela série, né? Aquela série. Enfim. Não é exatamente isso. São uns... Ali, evidentemente, que é uma visão poética, né? Então, tanto fazem as cores ali, entendeu? No caso da série, né? Mas era uma série documental da BBC que procurava mostrar como é que era a vida em Roma. E algumas pessoas ficaram escandalizadas em ver lá um centurião negro. E de fato existiam, eram bastante minoritários, né? Mas de fato existiam. E por que é que as pessoas se escandalizam ao saber disso, né? Curioso, né? Então houve uma discussão a esse respeito. Eu vou ver se eu encontro e mando para vocês. Tem inclusive esculturas romanas de pessoas negras, né? E eles tinham muitos etíopes nas tropas. Como você disse, era minoritário, porque eles não chegaram a descer depois do Egito, né? Não entraram na África propriamente dita, né? Mas com certeza tinha uma presença negra, africana, ali entre os romanos, né? Mas no cinema, né, é retratado de uma outra forma, né? Não, porque no cinema eles colocam os romanos viram todos ingleses. Todos louros de olhos azuis, mas os romanos são latinos. E a particularidade do Cleópatra Branquela, não lembro. Uma particularidade do povo romano é que eles não têm um mito racial, né? Roma surgiu com escravos e bandidos fugitivos. Esses escravos e bandidos se reuniram num ponto e ali eles decidiram, né? Criaram, né? Se uniram lá os que já estavam lá e criaram Roma, né? Tanto que tem o famoso rapto das Sabinas, né? Que eles não tinham mulheres, eram só escravos e bandidos fugidos, né? Então eles foram lá convidar os sabinos para uma festa e os sabinos foram para Roma e eles foram para a cidade dos sabinos e sequestraram todas as mulheres, né? Porque eles não tinham mulher nenhuma. Mas enfim, isso aí já são outros 500.
Então, fundamentalmente aqui é uma ideia do Joelson, né, a gente sempre teve como missão não só fazer estudo acadêmico, mas também discutir as questões mais importantes da sociedade, né, e incluir o maior número possível de pessoas nessas nossas discussões. Eu gostei muito, espero que a gente possa repetir isso aí, né, muitas vezes. Eu não sei, vocês gostaram também? Espero que sim. E quem tiver outras ideias, né? Quem tiver outras ideias sobre outros temas, né? Isso, Pode chegar lá no grupo e postar. Isso aí, até uma próxima.